aqui é o Marcelo Sampaio, episódio 06. Nos 5 episódios anteriores, construímos uma estrutura completa. Você entendeu por que 90% dos traders falham por razões psicológicas e não técnicas. Entendeu a mente dupla de Kahneman e como o mercado explora o sistema 1 nos momentos mais críticos. Aprendeu com Beck que a cadeia que governa o comportamento começa no pensamento automático, não no evento. Desceu ao nível da biologia com Chu e Ledoux para entender como a amígdala sequestra a decisão antes da consciência. Aprendeu com Linehan como tolerar o mal-estar do drawdown sem colapsar em comportamento destrutivo. E aprendeu com Dweck e Beck como identificar, questionar e reestruturar as crenças que distorcem a percepção da realidade e sabotam o desempenho. Hoje fechamos o módulo 1 e encerramos com a questão mais profunda de todas. Não o que você pensa, não o que você sente, não como você reage, quem você é. Existe uma distinção que quero que você carregue ao longo de todo este episódio, a distinção entre mudar comportamentos e mudar identidade. Mudar comportamentos é difícil, requer esforço, repetição, sistema. É o trabalho que a maioria das abordagens de desenvolvimento de traders tenta fazer e frequentemente falha, porque comportamentos que não estão ancorados em identidade são frágeis. Funcionam enquanto há energia e motivação e desmoronam exatamente quando a pressão aumenta. Mudar identidade é diferente, é mais lento no começo e mais permanente no final. Porque quando o comportamento emerge de quem você acredita ser e não de quem você está tentando ser, ele não precisa de força de vontade para se sustentar. Ele é a expressão natural de uma identidade consolidada. O objetivo deste episódio é mostrar como construir essa identidade deliberadamente, com método e com a ciência mais atual que existe sobre mudança psicológica profunda. Bloco 1. O problema com quem você acredita que é. Mark Douglas passou anos observando traders profissionais e amadores lado a lado. Traders com acesso aos mesmos mercados, às mesmas informações, às mesmas ferramentas e resultados radicalmente diferentes. A conclusão que ele chegou não foi sobre sistemas, foi sobre a relação que cada trader tem com a incerteza. E essa relação, ele descobriu, é uma expressão direta de identidade. O trader consistentemente lucrativo não é aquele que encontrou o sistema perfeito. É aquele que construiu uma relação com a incerteza que lhe permite operar com confiança mesmo sem saber o que vai acontecer. Operar com confiança mesmo sem saber o que vai acontecer. Isso soa simples e é radicalmente difícil, porque vai contra algo que está no núcleo da identidade da maioria das pessoas. A necessidade de controle, de certeza, de saber onde se está pisando antes de dar o próximo passo. Essa necessidade de certeza não é uma fraqueza pessoal, é uma característica humana universal. O cérebro é uma máquina de redução de incerteza. Ele gasta energia considerável tentando prever o que vai acontecer, porque no ambiente em que evoluímos, incerteza era frequentemente sinônimo de perigo. O mercado financeiro é um ambiente de incerteza estrutural e permanente. Não há como eliminá-la, não há como prevê-la de forma confiável. A incerteza não é um problema a resolver, é a condição fundamental do ambiente. E o trader que não consegue fazer as pazes com essa condição vai gastar energia enorme tentando resolver o irresolvível. Vai buscar certeza onde não existe certeza. Vai interpretar sinais ambíguos como confirmações do que quer ver. Vai mudar de sistema cada vez que o atual produzir incerteza demais, perpetuando um ciclo que nunca permite a construção de experiência real. Douglas identificou 5 crenças fundamentais que os traders consistentemente lucrativos internalizaram e que formam o núcleo de uma identidade que consegue operar bem em ambientes de incerteza. Primeira, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Segunda, não preciso saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro. Terceira, há uma distribuição aleatória de ganhos e perdas para qualquer conjunto de variáveis que defina uma vantagem. Quarta, uma vantagem é apenas uma maior probabilidade de uma coisa acontecer em relação à outra. Quinta, cada momento no mercado é única operação atual, não tem memória das anteriores.
Leia essas 5 crenças de novo, devagar, e observe sua reação a cada uma. A maioria das pessoas concorda intelectualmente com todas as 5 e operacionalmente, no calor do momento, não acredita em nenhuma delas. Porque crença operacional não é concordância intelectual. É o que guia o comportamento quando o sistema 1 está no comando. E o sistema 1 é governado pela identidade, não pelo conhecimento. Então, a questão central não é você concorda com essas crenças. A questão é quem você precisa ser para que essas crenças operem automaticamente no seu comportamento. Essa é a pergunta de identidade e é onde entra Stephen Hayes. Bloco 2 RAIS, ACT e a flexibilidade psicológica. Stephen Hayes é professor de psicologia na Universidade de Nevada e o criador da terapia de aceitação e compromisso ACT, pronunciado como a palavra ACT em inglês, não como um acrônimo, porque o nome carrega uma intenção, agir. Comprometer-se com uma ação orientada a valores, mesmo em presença de pensamentos e emoções difíceis. A ACT representa a terceira onda da TCC. Enquanto a TCC clássica de Beck foca em mudar o conteúdo dos pensamentos, substituir pensamentos distorcidos por pensamentos mais precisos, a ACT foca em mudar a relação com os pensamentos, em desenvolver a capacidade de ter um pensamento difícil sem ser governado por ele. Hayes chama essa capacidade de flexibilidade psicológica e é, na minha avaliação, a habilidade mais importante que um trader pode desenvolver. A flexibilidade psicológica tem 6 componentes que se integram. Vou apresentar os 4 mais relevantes para o contexto do trading. O primeiro componente é a aceitação, não aceitação como resignação. Aceitação como disposição de ter experiências internas difíceis, pensamentos, emoções, sensações físicas sem tentar eliminá-las, suprimi-las ou deixar que elas governem o comportamento. Para o trader, a ansiedade antes de uma entrada, o desconforto de segurar uma posição que está indo contra, a frustração após um stop. Esses estados não precisam desaparecer para que você tome boas decisões. Eles precisam ser aceitos como presentes observados sem fusão, enquanto o comportamento segue o processo. Isso é radicalmente diferente de dizer ignore suas emoções. É dizer tenha suas emoções e siga o plano, ambos ao mesmo tempo. O segundo componente é a desfusão cognitiva. Apresentamos brevemente no app 01, aqui aprofundamos. Fusão cognitiva é quando você se funde com o pensamento, quando o pensamento se torna a realidade, não uma representação da realidade. Vou falhar não é um pensamento, é um fato. Esse sistema não funciona, não é uma interpretação, é uma conclusão definitiva. A desfusão cria distância. Você passa a observar o pensamento em vez de ser o pensamento. Hayes desenvolveu técnicas específicas de desfusão que têm aplicação direta para traders. A técnica da nomeação. Em vez de pensar, vou falhar, você pensa, estou tendo o pensamento de que vou falhar. Uma frase, uma mudança radical de perspectiva. A técnica do obrigado à mente. Quando o pensamento catastrófico aparece, esse trade vai quebrar minha conta, você responde internamente, obrigado mente, anotado, e segue o plano, não porque o pensamento está errado necessariamente, mas porque você reconhece que ele é um produto da sua mente em estado de ativação, não uma análise confiável da realidade. A técnica das folhas no rio. Imagine que cada pensamento é uma folha flutuando em um rio. Você está na margem, observando. As folhas passam. Você não precisa pegar cada uma. Não precisa lutar contra elas. Só observar que estão passando. Essas técnicas não eliminam os pensamentos difíceis. Elas mudam sua relação com eles. E essa mudança de relação de fusão para observação é o que permite ao sistema 2 recuperar influência sobre o comportamento. O terceiro componente é o eu como contexto. Este é o mais filosoficamente denso e o mais transformador para a questão de identidade. Hayes distingue 2 modos de experienciar o self. O eu como conteúdo, que é a soma dos seus pensamentos, emoções, histórias sobre si mesmo, resultados passados, rótulos que você e outros colocaram em você,
Sou um trader que sempre perde nos momentos críticos. Sou alguém que não aguenta pressão. Sou impulsivo. E o eu como contexto, que é a perspectiva que observa todo esse conteúdo. O observador. A consciência que percebe os pensamentos, as emoções, as histórias, sem ser nenhum deles. O eu como conteúdo muda constantemente. Fica refém de cada resultado, de cada feedback, de cada comparação. Quando o trading vai bem, o eu como conteúdo se sente competente. Quando vai mal, se sente incompetente. O eu como contexto não muda, está sempre presente, observando, e é dessa perspectiva que as decisões mais sólidas emergem não do eu como conteúdo que flutua com cada tique do mercado. Desenvolver acesso ao eu como contexto, a capacidade de observar seus próprios estados internos com algum distanciamento, é o que Reis chama de perspectiva do self-observador. E é uma das habilidades mais práticas que a psicologia moderna desenvolveu para qualquer pessoa que precise manter a função cognitiva sob pressão. O quarto componente, e o que dá nome à terapia, é a ação comprometida. A ACT não é uma abordagem passiva. Não termina na aceitação ou na defusão. Termina no comprometimento com ação orientada a valores, mesmo em presença de pensamentos e emoções difíceis. Para o trader, o valor é operar com integridade de processo. A ação comprometida é seguir o plano, mesmo quando o pensamento diz para não seguir, mesmo quando a emoção grita para fazer diferente, mesmo quando o resultado recente sugere que o sistema não funciona. Não é rigidez, é comprometimento. E há uma diferença fundamental entre os dois. A rigidez não processa informação nova. O comprometimento tem critérios claros para quando revisar, e esses critérios foram definidos com o sistema 2, em estado frio, antes da pressão começar. Bloco 3. Construindo deliberadamente a identidade do trader profissional. Agora integramos tudo, Douglas, Dweck, Reis, Beck, em um protocolo de construção de identidade que vai além de qualquer exercício motivacional que você já fez. Antes de apresentar o protocolo, preciso fazer uma distinção importante. Existe uma confusão frequente entre afirmações de identidade e reestruturação de identidade. Afirmações de identidade são declarações que você repete para si mesmo. Sou um trader disciplinado. Sou um trader de sucesso, ditas com convicção suficiente na esperança de que a repetição crie a realidade. O problema com afirmações é que elas funcionam na superfície e o sistema 1 não opera na superfície. Ele opera nas camadas mais profundas da cognição, onde anos de experiência e padrões de resultado criaram estruturas que nenhuma frase repetida consegue alcançar diretamente. A reestruturação de identidade é diferente. É um processo que combina questionamento cognitivo, o que aprendemos com Beck, com ação comprometida, o que aprendemos com Reis, com mindset de crescimento, o que aprendemos com Dweck, e que produz mudança real porque trabalha nas camadas onde a identidade realmente reside. O protocolo tem 4 etapas e foi desenhado para ser aplicado ao longo de semanas, não de minutos. Etapa 1. Auditoria de identidade atual. Antes de construir uma nova identidade, você precisa mapear com honestidade a identidade atual, não a que você apresenta para os outros, a que opera silenciosamente no seu comportamento. A pergunta não é quem eu quero ser, a pergunta é quem o meu comportamento revela que eu sou. Se você analisar suas últimas 20 operações, não os resultados, mas as decisões, o que elas revelam sobre o que você acredita sobre si mesmo, sobre o mercado, sobre o que é possível para você, se você move stops, o comportamento revela uma crença de que a perda é inaceitável, não que faz parte do processo. Se você sai de operações vencedoras cedo demais de forma consistente, o comportamento revela uma crença de que o nível atual de resultado já é mais do que você merece. Se você aumenta o tamanho das posições após uma sequência vencedora, o comportamento revela uma crença de que o sucesso recente muda as probabilidades que o sistema não faz. Escreva o que o comportamento revela. Sem julgamento, como um antropólogo estudando um sujeito de pesquisa. Etapa 2. Definição da identidade-alvo. Não em termos de resultados, em termos de processo e de valores.
A identidade-alvo não é trader que ganha X por mês. Resultados são consequências, não identidade. A identidade-alvo é definida por comportamentos e por valores. Ela soa assim: sou um trader que segue o processo independente do resultado imediato. Sou um trader que aceita a perda como parte estrutural do sistema e a processa como informação. Sou um trader que não aumenta a posição fora do planejado independente do que o mercado esteja fazendo. Sou um trader que revisa cada sessão com honestidade e usa o que encontra para melhorar. Perceba que essas afirmações são diferentes das afirmações motivacionais comuns porque são completamente verificáveis. No final de cada sessão, você pode responder com sim ou não. Eu fui esse trader hoje? Etapa 3. Votos de identidade pequenos e consistentes. James Clear, em Hábitos Atômicos, descreve um mecanismo que é totalmente consistente com o que a ACT e a TCC propõem. A identidade é construída por votos pequenas ações que confirmam quem você é, não pelas grandes decisões, pelas pequenas, repetidas, consistentes. Cada vez que você segue o stop quando o sistema 1 quer mover, você está votando na identidade do trader disciplinado. Cada vez que você faz o debrief de estado depois de uma sessão difícil, em vez de fechar tudo e tentar esquecer, você está votando na identidade do trader que aprende. Cada vez que você aplica o registro de reestruturação cognitiva a um pensamento automático em vez de deixá-lo passar sem exame, você está votando na identidade do trader que se desenvolve conscientemente. Esses votos não mudam a identidade instantaneamente, mas se acumulam e com o tempo, semanas, meses, a soma dos votos começa a criar evidência suficiente para que o sistema 1 atualize suas crenças sobre quem você é. É lento e é o único caminho que funciona de verdade. Etapa 4. Revisão periódica e recalibração. A cada 4 semanas você faz uma revisão, não dos resultados financeiros do comportamento. Quantas vezes você foi o trader que definiu na identidade-alvo, onde divergiu? O que os padrões de divergência revelam sobre crenças que ainda precisam de trabalho? Essa revisão não é autopunição, é calibração. É o equivalente de revisar o diário de trading, mas olhando para o operador, não para as operações. E é onde o módulo primeiro inteiro se integra. O monitoramento de estado do EP 03, o protocolo de regulação do EP 04, o registro de reestruturação cognitiva do EP 05. Todos alimentam essa revisão periódica de identidade. Van Tarp tem uma frase que encerra o módulo 1 de forma precisa. O trading é o espelho mais honesto que existe. Ele vai mostrar exatamente quem você é, não quem você pensa que é, não quem você quer ser, quem você é. E se você tiver a coragem de olhar para esse espelho com honestidade e o protocolo para trabalhar o que encontrar, você tem em mãos a oportunidade de desenvolvimento pessoal mais intensa que qualquer pessoa pode. Experimentar. O trading como espelho, não como adversário, não como loteria, como espelho. É exatamente com essa perspectiva que vamos entrar no módulo 2º. A ferramenta deste episódio é o diário de identidade distinto do diário de trading técnico e distinto do registro de reestruturação cognitiva. O diário de identidade tem uma única entrada por dia, uma única pergunta, e a pergunta é sempre a mesma. Hoje, em que momentos fui o trader que quero ser e em que momentos não fui? Sem julgamento elaborado, sem análise extensa, apenas a observação honesta. E com o tempo, a pergunta começa a mudar o comportamento, porque você sabe que vai responder a ela no final do dia. E essa consciência antecipada ativa o observador, o eu como contexto de reis durante o pregão. É simples, funciona e é sustentável porque leva menos de 5 minutos por dia. A entrega de fechamento do módulo I tem 3 partes. A primeira, complete a auditoria de identidade atual. Reserve 30 minutos, analise suas últimas 20 operações, não os resultados, os comportamentos, e escreva o que eles revelam sobre as crenças operacionais que estão no comando. A segunda, escreva sua declaração de identidade-alvo. 3 a 5 afirmações verificáveis de comportamento e processo, não de resultado. Coloque em algum lugar visível no seu espaço de trabalho. A terceira,
Comece o diário de identidade amanhã, uma entrada por dia. A mesma pergunta todos os dias, por pelo menos 30 dias. Este é o fechamento do módulo Impoto Fundamentos da Mente. Em 6 episódios, você percorreu o diagnóstico completo do que governa o comportamento do trader abaixo da superfície. A biologia, a psicologia, as crenças, a identidade, e você recebeu um conjunto de ferramentas clínicas não teóricas para trabalhar cada uma dessas camadas. No módulo 2º, que começa no episódio 07, entramos no território dos vieses cognitivos, as armadilhas sistemáticas e previsíveis que o cérebro humano produz em situações de decisão sob incerteza e que o mercado financeiro explora com eficiência que às vezes parece cruel. Kahneman, Thaler, Ariely e a aplicação direta de cada viés ao comportamento do trader, com os experimentos comportamentais da TCC para criar, na prática, as contramedidas que funcionam. É o módulo mais técnico da psicologia e o mais imediatamente aplicável ao dia a dia do pregão. Eu sou o Marcelo Sampaio, nos vemos no episódio 07